Olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Thaís Alvarenga e eu sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Automação da Universidade Federal de Lavras. Esse trabalho é como parte parcial das atividades da disciplina de Introdução às Redes Neurais Artificiais, ministrada pelo professor William Soares Lacerda, da Universidade Federal de Lavras. Então, o que eu fiz nesse trabalho foi propor um estudo comparativo entre redes neurais convolucionais para o diagnóstico de COVID-19 através de imagens de radiografia computadorizada. Atualmente, sabe-se que pela mídia social, ou até mesmo por pessoas que residam na nossa residência, ou através de vizinhos, amigos, que a doença, que a COVID-19, ela tem trazido vários transtornos para o mundo em geral. O pior transtorno desse é quando uma pessoa é levada a óbito. Então, o último levantamento que eu realizei, que foi no dia 30 de março de 2021, eram aproximadamente 2.790.000 óbitos registrados. Fora esses, como transtornos econômicos, doenças psicológicas, desemprego, entre outros que estão afetando as pessoas. Mas, o que é, então, a COVID-19? A COVID-19 é uma doença infecciosa do agente etiológico SARS-CoV-2, que foi chamada popularmente como coronavírus 2. Essa família de doenças respiratórias agudo-grave, se formos comparar com outras síndromes, como, por exemplo, o MERS-CoV e o SARS-CoV-1, a COVID, ela já ultrapassou em muito o número de óbitos registrados por essas outras síndromes. Daí a importância de uma atenção sobre a doença. Então, como que é feito o diagnóstico dessa doença? Atualmente, o diagnóstico da doença é realizado de 3 formas diferentes. Pelo estado clínico do paciente, por exemplo, febre, tosse, dores na garganta, entre outros sintomas que o paciente pode estar apresentando. O segundo é através das imagens computadorizadas, seja ela de raio-x, ultrassonografia ou radiografia computadorizada. E, por fim, o teste de PCR, que é o teste mais utilizado. Numa sequência médica, geralmente o que eles observam aqui, que as imagens computadorizadas, elas dão um suporte ao médico, que dão o diagnóstico final para o médico, são os testes de PCR. Mas, muitas vezes, esses testes, eles apresentam um falso negativo, ou seja, o paciente está com a COVID-19, mas o teste deu negativo. Em alguns casos, como retratado na literatura, os profissionais da saúde conseguiram realizar o diagnóstico da doença através da imagem computadorizada, sendo que o teste PCR tinha dado negativo. Daí também uma das importâncias para as imagens computadorizadas, para o diagnóstico de COVID. Mas, apesar de ter toda essa utilidade para a gente, apesar de a gente poder detectar a COVID dessas formas, existem uns problemas, como, por exemplo, a falta de profissional, a falta do profissional qualificado, principalmente no que se diz respeito, que existem outras doenças pulmonares que podem ser confundidas, às vezes o profissional ele não sabe distinguir exatamente que tipo de doença é aquela pulmonar, porque elas causam certas lesões. Então, nesse sentido, poderia-se utilizar modelagem matemática, no caso aí redes
neurais convolucionais, uma das alternativas seriam as redes neurais convolucionais, para criar um sistema de detecção de Covid-19 através dessas imagens. Porém, sabe-se que essas redes convolucionais, elas necessitam de uma quantidade, de uma certa quantidade de imagens para treinar os nossos modelos. E às vezes, como ainda é uma doença muito recente, a gente não tem uma quantidade de dados suficientes para treinar essas redes e muitas vezes a qualidade dessas imagens são muito ruins. Essas imagens, elas não, se entrar nos nossos modelos, elas podem até ser detectadas, elas podem ser jogadas fora, ser multi-layers. A gente já abordou algumas imagens, eu já vi até, né, mesmo no caso era de tomografia computadorizada, imagens que até se um próprio especialista olhava, ele não conseguia detectar se era COVID ou não. Então, há sim a necessidade de uma engenharia de dados para a qualidade do dado que irá entrar nesse sistema. Bom, diante disso, a nossa proposta, então, seria analisar ver como que essas 3 redes se comportam diante da nossa base de dados. Mas a nossa base de dados não é essa base de dados gigante, porque a gente sabe que para gigante ela resolve bem, que é a própria estrutura dela. Mas e se eu utilizasse um conjunto de dados pequeno? Como essas redes se comportariam? Porque já existem na literatura vários estudos relacionados a essas redes convolutivas, e tem apresentado um bom desempenho. Mas quando eu estiver utilizando um conjunto de dados pequeno, como essas redes elas vão se comportar? Qual será o desempenho dessa rede? Uma vez que hoje não existe uma quantidade suficiente de treinar os nossos modelos, sendo que esses dados não têm que ser de boa qualidade. Bom, eu estou falando em imagem, eu estou falando em uma imagem, mas o que é a minha imagem? A minha imagem nada é que uma matriz de pixels. Vocês podem estar observando aqui pela imagem, que essa aqui é uma das imagens que entram nos nossos, que é uma das imagens do nosso banco de dados. Então, se eu pegar essa região aqui, der um zoom nela, claro que esses valores são fictícios, não quero falar que essa região tem esses valores, pode ser que sim, que não, foi um caso fictício. Então, para cada região aqui, eu vou ter uma matriz, não quer dizer que essa imagem total aqui é uma matriz enorme, uma matriz de pixels. Essas proporções de cores são os que formam os nossos pixels. Essa proporção de cores, ela vai de 0 a 255, e ela pode ser RGB, que é chamado de True Color, que é red, vermelho, green ou blue, azul e verde, azul. E eu também tenho uma escala cinza, que no caso de imagens de radiografia, no nosso caso específico aqui, é um caso de imagem de escala cinza. Então, se eu tenho uma matriz, eu posso realizar operações sobre elas. Que tipo de operações que eu posso realizar? Max pooling, min pooling, average, convolução. De uma forma, matematicamente, eu posso falar que a convolução, se eu tenho um sistema discreto, seria a soma. Se eu tenho a soma de uma transformação, se eu tenho um sistema contínuo, seria integral desse meu espaço transformado. O que seria um espaço transformado? Seria a extração das características. Que extração de características é essa quando eu olho uma imagem? Por exemplo, nessa minha imagem, minha região de interesse é só aqui onde está o meu pulmão, a minha área aqui, essas regiões aqui, bordas aqui, para mim não é interesse, porque eu sei que a doença que eu estou diagnosticando, ela está nessa região. Daí a importância de realizar a convolução. Então, como falamos, nós vamos fazer um estudo dessas redes convolutivas. A primeira rede convolutiva que nós vamos apresentar é a rede convolutiva profunda ResNet 50. Essa rede, ela é formada por blocos residuais, assim como proposto por He et al. 2015. O que esses blocos residuais, eles fazem? Eles mapeiam
mapeiam a minha rede com uma função identidade, garantindo, assim, algumas propriedades importantes que servirão para diminuir o tempo computacional e melhorar o desempenho da minha rede. Então, de um modo geral, falar em ResNet 50 significa um residual de 50 camadas com conexões de saltos. Sabemos na literatura que existem outras versões de ResNet, né, que isso aqui seriam 18 camadas com conexões de salto, 34, 101 e 152. Então, essa aqui é a nossa camada de conexão de salto, nosso mapeamento que ela faz. Então, de um modo geral, a ResNet, ela cria blocos residuais. E esses blocos, eles têm um padrão. Então, primeiro eu faço uma convolução 1 por 1, uma convolução 3 por 3 e uma convolução 1 por 1. Observe que em cada bloco ela faz a mesma convolução. Os autores, no caso Rey et al. 2015, afirmam que fazendo todo esse procedimento, eu diminuo o meu tempo de computação, eu aumento a eficiência do meu modelo. A outra rede que nós vamos apresentar, que a gente vai analisar, é a VGG16. A VGG16, ela conta com uma estrutura de convolução mais ReLU nos quadradinhos pretos, max pooling nos quadradinhos vermelhos, Fully Connect mais ReLU no caso seria função de ativação, nos quadradinhos azuis, e Softmax. Observe que já é uma estrutura um pouco diferente da ResNet apresentada anteriormente, que era composição de blocos residuais. Por fim, a outra rede que eu estaria analisando é a DenseNet 121. De modo igualmente às outras, existem outras versões da DenseNet. Mas qual que é a ideia básica da DenseNet? É garantir um máximo de informações, o fluxo das informações na rede. Observe que essa primeira rede aqui, ela está conectada com todas as outras redes, está passando informações para todas as outras redes. De forma idêntica, a gente pode observar que nessas imagens, a gente tem uma convolução na DenseNet 121, a gente pode fazer uma convolução 7 por 7, depois acontece o procedimento de max pooling, convolução, average pooling, e entre outros, que acontece aí na nossa rede convolutiva profunda DenseNet 121. Uma vez que foi apresentada as características de cada rede, eu estarei apresentando um banco de dados que nós utilizamos. Então, esse banco de dados, ele foi formado por diversos pesquisadores, ele já está na sua terceira versão. Na primeira versão, eram 219 imagens de COVID, se eu não me engano, na mesma proporção, um pouco mais de normal. Mas a nossa metodologia foi pegar, então, que tipo de banco de dados nós estamos utilizando, principalmente na parte de amostragem. Foi a proposta do professor Anis Kober, da Universidade do Sudão, que no próximo slide eu vou estar mostrando como foi feita essa amostragem. Então, quais são as características, assim, de modo geral, se a gente observar essas imagens, essa imagem aqui é uma radiografia de um paciente com COVID e essa radiografia aqui de um paciente normal. Então, só para que conhecimento geral, quando eu tenho uma imagem de radiografia e quando eu tenho uma imagem de tomografia, quais são as características que eu tenho em cada uma delas? Eu posso encontrar nódulos pulmonares, consolidação, pneumonia bilateral, entre outras. Ali na tomografia computadorizada, eu tenho GGO, consolidação, pneumonia bilateral, entre outras. Então, de posse que nós temos quais
são o nosso referencial teórico que a gente vai estar utilizando, o nosso banco de dados, vamos partir, então, para a nossa metodologia. A nossa metodologia, ela consiste basicamente em 5 procedimentos. O primeiro é o pré-processamento dos dados, que é aquele pré-processamento básico, básico e necessário, que a gente faz a normalização dos dados. Eu peguei ali a minha saída, minha rotulação, transformei COVID 0 e as minhas imagens de minha rotulação, né, de COVID 0 normal 1. Se necessário, fazer o redimensionamento das imagens, entre outros. Essa segunda etapa, que foi a amostragem, foi como eu disse anteriormente, que nós buscamos, então, analisar em um pequeno conjunto de dados. E essa proposta foi, esse tipo de conjunto de dados foi apresentado pelo professor Anis Kolba. Então, aqui eu tinha 80% para treinamento, 20% para validação, com 55 imagens de COVID, 14 de COVID para validação, 20 para saudáveis, 5, um total de 94 imagens. A próxima etapa seria a seleção das redes convolutivas. Como foi feita essa seleção? Na literatura, recentemente, foi até na revista Nature, foi apresentado um artigo em que ele pegou vários artigos que estão publicando, e eles observaram o quê? Que as redes DenseNet e ResNet têm apresentado um desempenho melhor para a detecção de COVID, se comparado com as outras redes. Então, nós escolhemos a DenseNet, que é a ResNet por isso, e a VGG só como um critério comparativo. Após essa etapa de seleção aí das redes, nós escolhemos os hiperparâmetros e arquitetura das redes. Eu sei que se eu estou em processo de convolução, na minha primeira etapa, eu tenho que fazer uma convolução dos meus filtros. Na segunda etapa, eu tenho uma separação das características mais evidentes. Na terceira etapa, que é o flat, que é transformar a minha matriz em um vetor para entrar na minha rede neural Fit4L, que é a quarta etapa. Então, aqui na primeira e na quarta etapa, na primeira etapa, que seria a convolução, a gente escolheu uma Averaging Pooling 2D, de tamanho 4x4, e na quarta etapa é uma rede neural do tipo Fit4Herd, com as seguintes estruturas. Então, eu tenho uma camada densa de 64 com função de ativação ReLU, depois eu faço um dropout de 0,5, e na minha última camada eu faço a densa de 2 com função de ativação Softmax. Quais foram os outros hiperparâmetros utilizados? Eu tenho batch size igual a 8, tenho uma taxa de aprendizado de 0,01, tenho 30 épocas, eu tenho um otimizador do tipo RMS prop e um meu loss, que é a função per binário cross entropy. Então, aqui nos nossos resultados, o que nós temos como resultados? Nós temos a tabela loss e a tabela de acurácia. De um modo geral, observamos que foram realizadas 30 épocas. Mas a gente pode observar aqui pela tabela que já na quinta época, o loss está diminuindo e a acurácia está aumentando, assim, no modo geral, para os casos. Agora, para esses gráficos que nós estamos analisando, é o gráfico de acurácia por época. O que esses gráficos, como que a gente pode analisar esse gráfico? A gente sabe assim, se a acurácia está aumentando de treino, que é o vermelho, e de teste também está aumentando, então quer dizer que o meu modelo está sendo bem treinado. Se a minha acurácia está aumentando, mas meu treinamento, mas a da minha validação está diminuindo, então quer dizer que houve um overfitting dos dados. Então a gente observa aqui que não teve só um padrão de aumento, cai, e esse também padrão foi observado aqui na minha validação. O mesmo caso aconteceu quando, aqui nesse caso aqui, eu tinha minha ResNet, o mesmo caso aconteceu na DenseNet e na VGG 16. Então, como conclusão,
A acurácia de treinamento da ResNet e da DenseNet foram superiores à VG16, como apontado pela própria literatura. Então, quando eu tenho um pequeno conjunto de dados, infere-se também é possível utilizar para esse caso de COVID-19 que apresenta um bom desempenho. Então, uma importância nesse tipo de estudo, então, é com relação à otimização dos meus hiperparâmetros. É necessário, então, eu ter uma otimização dos meus, otimização dos meus hiperparâmetros. A escolha desses hiperparâmetros vai resultar em uma precisão melhor ou não. Obrigada pela atenção de cada um de vocês. Espero que tenham gostado do trabalho desenvolvido.